Eu digo a você que nós, pela primeira vez na história, temos uma CPMI que está cumprindo o papel dela. Nós somos os primeiros a pedir a prisão de 21 pessoas, 12 estão presas. Nós temos 3,5 bilhões de reais apreendidos. Muito boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é Walter Lopes, do canal Guardiões da Treta. Fica com a gente. Ontem o senador Carlos Viana sentou no Roda Viva. Meu amigo, não foi entrevista não, foi praticamente um desabafo premium, ao vivo. Teve crítica, indireta, suspeita e aquele clima de que a coisa tá grande e vem coisa maior por trás aí. Sabe quando a pessoa fala com cuidado, mas deixa escapar mais do que devia? Então, esse é o clima. Esse foi o clima de ontem na entrevista. Foi exatamente isso. E hoje eu vou te explicar tudo de forma simples, direta e sem enrolação. Correndo contra o relógio, o senhor tem tropeçado em algumas cascas de banana aí que têm aparecido pelo caminho. Por exemplo, a mais recente, o ministro André Mendonça acaba de pedir de volta todo o material referente a Daniel Vorcaro, que estava no cofre, na sala cofre, que o senhor criou na CPMI, com evidências dos problemas do Banco Master, né? Quer dizer, as coisas têm sido... O senhor teve que cancelar hoje a sessão da CPMI, porque, de novo, o STF, mesmo o ministro André Mendonça, isentou de obrigação de ir o ex-presidente da CONTAG, que também teria um depoimento importante. Quer dizer, o senhor está na reta final e aí será que vai dar tempo de fazer tudo que o senhor ainda quer fazer na CPMI do INSS? É você entender a treta. Precisa saber de duas coisas: a tal da CPMI do INSS e o caso envolvendo o Banco Master. Traduzindo em português claro, possível esquema, dinheiro girando, interesse político e aquele velho cenário que a gente já conhece. Quando junta investigação com poder e grana, dificilmente sai coisa boa. E o clima dessa história já começou estranho desde o início. Desde o início. Uma pergunta Eu queria pedir a palavra. O senhor mencionou ali com a colega, senador, que as mensagens enviadas pelo Vorcaro eram para o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria entender melhor, porque até agora o que a gente tinha de informação era que a CPMI estava de posse do bloco de notas de Vorcaro, em que ele faz a famosa pergunta: conseguiu bloquear? E não se sabe exatamente para quem. O jornal O Globo, a colunista Malu Gaspar, ela obtém da Polícia Federal o espelhamento do WhatsApp a um número atribuído a Alexandre de Moraes, que ela disse que ela checou e que era do ministro Alexandre de Moraes. O senhor também conseguiu essa confirmação? Olha, o senador Carlos Viana deixou claro que a investigação está só começando. Segundo ele, vem convocação de gente importante, gente grande, possível quebra de sigilo e aprofundamento pesado nas apurações. Ou seja, não é algo superficial. Só que no meio dessa fala toda, ele deixou escapar um detalhe que chamou a atenção. E não foi pouca coisa não. Olha, o número que aparece ali naquela mensagem é um número funcional do Supremo. Cabe agora, oficialmente, ao Supremo, se nós tivermos essa condição na investigação, que seria o básico numa investigação profunda, que o Supremo nos responda com quem estava aquele número de telefone no momento em que o Vorcaro manda a mensagem. Mas que é o número do STF, não há dúvida nenhuma. Assim, ele basicamente deu a entender que tem gente que não quer que a investigação avance. Isso aí é da desconfiança de todo brasileiro, imagina isso. Não falou nomes, claro, mas deixou aquele ar no ambiente. Sabe o famoso investiga, mas não mexe demais, pois é Brasília. E quando o assunto foi o Banco Master, aí o clima ficou bastante pesado, mais sério. Aquele tipo de silêncio que diz muito sem precisar falar tudo.
e o senador não entrou em detalhes profundos, mas ele deixou claro que o negócio envolve interesses grandes e quando o político usa essa expressão, pode ter certeza, não é coisa pequena não. Como que o senhor obteve essa informação de que é o número do STF? E o senhor já oficiou o Supremo para ele confirmar se é ou não é do ministro Moraes ou de quem era o Nós telefone? estávamos terminando a avaliação dos documentos, que não são poucos, até essa decisão de hoje à noite que nos tomou essa possibilidade. Então agora é uma avaliação, mas eu já chequei oficialmente, o número é um número funcional do Supremo Tribunal Federal. Bom, aí vem a parte mais delicada, né? Ele sugeriu nas entrelinhas que pode existir uma proteção em cima de certas pessoas. Sim, proteção. Aquela velha história que todo mundo desconfia, mas ninguém prova fácil. E vamos ser sinceros, quando dinheiro e poder entram no mesmo jogo, dificilmente o resultado é transparente, principalmente envolvendo grandes nomes. E aqui entra uma reflexão meio incômoda. No Brasil parece que existe uma regra não escrita. Quanto maior o escândalo, menor a chance de dar alguma coisa concreta. A gente já viu esse filme várias vezes. Aí muda nome, muda o cenário, mas na grande maioria das vezes o final é o mesmo. E logo após isso, o senador Carlos Viana abriu a metralhadora sem dó de críticas, falou sobre vazamento de informações, desorganização, na falta de controle dentro das instituições. Segundo ele, isso prejudica diretamente as investigações. Aí fica aquela dúvida: é incompetência ou é algo proposital? E aqui, Raquel, me preocupa porque em qualquer país sério do mundo, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado do cargo até que a investigação terminasse e nós determinássemos se ele tem culpa ou não em toda essa história. Porque a gente não pode também fazer uma pré-condenação, mas ele, pelo poder que tem como ministro e que tem demonstrado que usa, muitas vezes até fora, a meu ver, da própria Constituição, ele deveria estar fora do cargo, para que essa investigação pudesse ser a mais isenta possível em relação a esse escândalo do mar. Agora pensa comigo, fala sério, como que uma investigação séria vai para frente se tudo vaza antes da hora? Parece mais um reality show, sabe? A torcida ali, quem é que vai pro paredão? Só falta alguém abrir enquete na internet para decidir o final. Isso não só atrapalha, como também tira a credibilidade total de tudo. E claro, né? Sobrou até pro STF. O senador criticou decisões que, segundo ele, passam do limite. Isso mostra que o clima entre os poderes no Brasil está longe de ser tranquilo. Não é só debate, é tensão mesmo. E quem realmente sofre com essa situação somos nós, pagadores de impostos. Eu digo a você que nós, pela primeira vez na história, temos uma CPMI que está cumprindo o papel dela. Nós somos os primeiros a pedir a prisão de 21 pessoas, 12 estão presas, nós temos 3,5 bilhões de reais apreendidos, temos uma investigação que levou ao povo brasileiro, especialmente aos aposentados, todas as informações com transparência, com seriedade. O problema é que, à medida que nós ouvimos os envolvidos, os laranjas, identificamos as empresas, nós também verificamos que não seria possível um escândalo desse tamanho sem apoio político e também de pessoas ligadas a setores da República. Sabe, hoje o Brasil parece um grupo de família no WhatsApp. Um manda indireta, o outro responde atravessado, ninguém concorda com ninguém e no fim ninguém resolve nada. Só aumenta o caos e a confusão.
E isso atrapalha e muito. A investigação pudesse ser a mais isenta possível em relação a esse escândalo do Master. Mas como presidente da CPMI, desculpa insistir, senador, o senhor vai oficiar o Supremo Tribunal Federal para que ele esclareça de quem é esse número funcional? Exatamente. Essa é um caminho que nós queremos tomar em relação a essa informação que está lá na quebra de sigilo do VOCAR. Não só essa, como outra. Quando nós nos aproximamos dessa parte dos poderosos, e eu já dizia isso no ano passado, começamos a enfrentar mais reveses. Escritórios de advocacia milionários, uma indefinição sobre testemunhas e investigados que o parlamento não se posicionou ainda com clareza e uma série de habeas corpus que nos impedem e nos atrasam de investigar. Agora, eu insisto na prorrogação da CPMI porque isso é uma responsabilidade com um aposentado brasileiro que foi roubado. É uma responsabilidade institucional. Só tem medo de nós prorrogarmos essa CPMI quem não quer a verdade, porque o principal é a produção de um relatório que leve o país ao banco dos réus, aqueles que roubaram, responsáveis pelo maior escândalo brasileiro. E veio aquela frase clássica, né? Tem mais coisa vindo aí. Tradução: a história está apenas começando. E ainda pode piorar bastante. Quem acompanha a política sabe. Quando soltam essa frase é porque ainda tem muita coisa escondida, mas muito lixo debaixo do tapete. Bom, o resumo da ópera é o seguinte: Carlos Viana basicamente falou que tem coisa errada. Tem gente tentando segurar a investigação e que isso pode dar muito problema ainda. Não foi uma entrevista leve, praticamente um aviso. Abre o olho, tem coisa grande vindo aí. É uma responsabilidade institucional. Só tem medo de nós prorrogarmos essa CPMI quem não quer a verdade, porque o principal é a produção de um relatório que leve o país ao banco dos réus, aqueles que roubaram, responsáveis pelo maior escândalo brasileiro. Hoje são quase 7 bilhões de reais tirados de pessoas que sobrevivem com uma pensão muito pequena no país. Agora fica a pergunta que todo coração de brasileiro já está acostumado a fazer: isso vai até o fim ou vai acabar em pizza? Porque o histórico a gente tem de sobra para desconfiar. Agora, o senhor começou a enfrentar problemas quando bateu no Banco Master? Nós começamos a enfrentar problemas quando começamos a identificar entes políticos, deputados, senadores que participaram de alguma maneira nesse esquema. Eu não posso dizer se culpados ou inocentes, porque se as provas não aparecem, fica muito difícil fazer uma avaliação mais correta. Porque nós vivenciamos uma série de blindagens nos requerimentos que nós queríamos avançar. Esses parlamentares, eles trabalharam, porque observem bem, isso não é um escândalo de um governo, é bom deixar isso aqui muito claro. Começou lá no Temer, passou pelo Bolsonaro, se abriu ali a possibilidade de clubes de desconto e no governo Lula se tornou bilionário. O senhor está falando de INSS. E INSS. Por quê? Porque o Banco Master também é de mais de um governo, né? Nós temos ali, Palha, esse esquema que foi montado para desviar o dinheiro dos aposentados. Onde que casa com o Banco Master? Alguns personagens investigados no INSS que receberam muito dinheiro, perto de 300 milhões, usaram parte da estrutura do Master para sumir com o dinheiro. No início, nós entendíamos que eram somente os consignados, os empréstimos que levam os aposentados a ficar endividados por o resto de uma vida, e que o Master tinha 340 aproximadamente mil contratos, 240 mil sem lastro, sem assinatura, sem confirmação. O INSS simplesmente passava o dinheiro. Mas à medida que as investigações foram avançando, nós entendemos o mesmo esquema que o banco usou para poder desviar dinheiro de servidores públicos, de fundos de pensão, também foi usado para se lavar parte do dinheiro roubado dos aposentados brasileiros. E se você gosta, curte esse tipo de conteúdo, direto, sem filtro, e com aquela verdade que incomoda, já segue o canal e comenta aqui. Você acha que dessa vez vai dar em alguma coisa ou vai ser só mais um capítulo da história de sempre?